tudo bem? Eu sou Micaio e junto com o meu grupo Alan Sampaio, Carlos Bruno e Júlio César, vamos falar sobre a anemia falciforme. Mas antes de irmos sobre como ela é, como ela age, os sintomas dela, eu gostaria de ressaltar alguns pontos, algumas curiosidades. Por exemplo, ela possuía um estigma de ser uma doença para pessoas negras, ou seja, se você fosse branco, tivesse seus olhos azuis, seus cabelos loiros, a ideia de você ter essa doença já era descogitada lá durante um exame, por exemplo. Mas hoje sabemos que esse não é o caso. Mas de onde veio esse estigma? Da onde ele surgiu? Tudo tem a ver com a origem dessa doença. Ou pelo menos da onde ela veio em relação ao Brasil. Porque ela não é nativa. Ela, na verdade, veio da África. Mas como é que foi que uma doença passou da África até aqui para o Brasil? Tem um oceano de distância entre eles, um literal oceano. Não deveria ser possível. Mas é por uma razão: o tráfico de escravos. Durante a colonização do Brasil, as caravelas negreiras traziam milhares e milhares de pessoas, africanos, negros, muitos dos quais possuíam essa doença. E agora, centenas de anos depois, possuímos vários descendentes dessas pessoas que possuem a doença. Mas não é tão simples. Tem uma condição para que isso aconteça, e vamos falar disso mais tarde. Um fator que ajudou na propagação dessa doença, tanto aqui no Brasil como na África, é pela condição em que ela surgiu, que foi basicamente um momento de seleção natural. Na África, você tem a malária, que é uma doença transmitida por um mosquito. Mas aí que tá, a malária é letal. Mas algumas pessoas se adaptaram para não serem infectadas pela doença, ou pelo menos não sofrerem consequências de ser mordido pelo mosquito. Mas que modificação é essa? É exatamente a anemia falciforme. Ela causa uma modificação no DNA, na hemoglobina. E pessoas com anemia falciforme acabam não desenvolvendo aqueles sintomas que outras pessoas possuem pela febre amarela. E embora não seja uma cura, permitiu que boa parte da população sobrevivente possuísse esse traço, o traço da anemia falciforme ou a doença em si. E aí galera, meu nome é Carlos Bruno e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a anemia falciforme. Junto com meus parceiros Júlio César Wilker, José Alan e Micaio Nascimento, eles vão ajudar vocês a memorizar mais sobre essa doença. Bom, a anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, predominante em negros, mas que pode também se manifestar nos brancos. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que podem perder a forma arredondada e elástica, adquirindo o aspecto de uma foice. Daí que surge o nome, falciforme. E elas endurecem, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e, consequentemente, a oxigenação dos. Fala galera, me chamo Alan Sampaio e venho aqui explicar para vocês sobre alguns sintomas da anemia falciforme. Um dos principais sintomas é dor forte provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação dos tecidos. Devido à forma da hemoglobina, isso dificulta a circulação nas veias e artérias, e assim ocasionando dores articulares, como falado no sintoma anterior, por causa do bloqueio do fluxo sanguíneo. A fadiga intensa pelo fato da hemoglobina não suportar tanto oxigênio pelo seu formato de foice. Palidez e icterícia. A icterícia é definida como a presença de uma cor amarelada na pele, nas membranas mucosas ou nos olhos. E também temos atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência a infecções, cálculos biliares, que na mesma causa dos cálculos renais, ela começa a formar pequenas pedras dentro da vesícula biliar. E talvez um dos sintomas mais estranhos que iremos ver aqui, temos o priapismo. Ela é uma doença que faz com que o pênis fique em uma ereção prolongada, mesmo sem excitação sexual, e que pode se tornar persistente. Além também de causar vários tipos de problemas, como neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais. E também vale ressaltar que se o caso de uma pessoa obter essa doença,
têm expectativa de vida média de 40 a 50 anos, que em comparação ao Brasil tem uma expectativa de 76 anos. Olá, meu nome é Wilke dos Santos e vim aqui falar do tratamento da anemia falciforme, juntamente com Alan Sampaio, Micaio Nascimento e Carlos Bruno Xavier. O tratamento depende da gravidade. Os tratamentos incluem medicamentos, transfusões de sangue e, raramente, transplante de medula óssea. Considerando que o paciente, por exemplo, fosse um bebê, ele deveria ter acompanhamento médico adequado, baseado num programa de atenção integral. Nesse programa, os pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma equipe com vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme para orientar a família e o doente a descobrir rapidamente os sinais de gravidade da doença, a tratar adequadamente as crises e a praticar medidas para sua prevenção. A equipe é formada por médicos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, dentistas, etc. Além disso, as crianças devem ter seu crescimento e desenvolvimento acompanhados, como normalmente é feito com todas as outras crianças que não têm a doença. No processo do tratamento, podem ser usados medicamentos como narcótico, quimioterapia, vitamina e transfusão de sangue, dispositivos como analgesia controlada pelo paciente, e especialistas como pneumologista, pediatra, clínico geral e hematologista. Essas são as funções de cada etapa dos medicamentos. O narcótico serve para aliviar a dor, mas pode viciar. A quimioterapia, assim como no caso do câncer, serve para combater as células indesejadas, que multiplicam-se a altas velocidades. A vitamina ajuda a promover as funções, o crescimento e o desenvolvimento normal do corpo. A transfusão de sangue é a troca entre sangue normal de um sangue com a doença. Um dos dispositivos é a analgesia controlada pelo paciente, que permite que o paciente receba uma modificação analgésica, quando necessário, ao pressionar um botão em uma máquina. O medicamento é aplicado por via intravenosa. Essas são as funções de cada especialista. O pneumologista trata doenças do trato respiratório. O pediatra fornece atendimento médico para bebês, crianças e adolescentes. O clínico geral previne, diagnostica e trata doenças. O hematologista concentra-se no diagnóstico e tratamento de doenças do sangue. Como pode-se ver, o tratamento é algo complexo, mas que, quando feito com sucesso, dá ao paciente uma vida normal, sem dores, ou quaisquer outras complicações. É fundamental que a doença seja diagnosticada o mais rapidamente possível. Isso garantirá o sucesso no tratamento posterior e, dependendo do caso, até mesmo a superação da doença.